Meus amados irmãos, queridos amigos, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado por me acompanhar no meu canal do YouTube. Agora já posso acrescentar que estou feliz pelas pessoas que estão assistindo minhas mensagens também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E sempre compartilhe a mensagem. Se você gostou, se é relevante para você, não esquece de compartilhar, porque com certeza outras pessoas também podem ser beneficiadas, alcançadas com essa mensagem. Ok? Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso querido Pai, a nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor por tudo que és para nós. Que as tuas bênçãos, Pai, repouse abundantemente em nossas vidas. Cuide dos teus filhos e tuas filhas que assistem a essa mensagem, que me seguem nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no YouTube. Que a mão do Senhor continue enchendo de alegria e de bênçãos cada um dos teus filhos e filhas que assistem às minhas mensagens, que me seguem nas redes sociais. Que a mão do Senhor traga vitória, traga alegria, traga paz, traga sucesso, prosperidade, e que também em nossas necessidades, Senhor, possamos sentir as tuas mãos guiando a gente, sustentando a gente e provendo cada uma das nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Nesse momento queremos abrir a tua palavra e queremos a iluminação do Espírito Santo. Então fale conosco, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento da tua palavra. O adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos concluir o Salmo 17 com o último versículo, versículo 15. Está escrito: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei em ser semelhante a ti. Amados, o Salmo 17, como nós vimos, primeira mensagem, Davi, ele demonstra que ele acredita no Deus que responde às orações. Deus ouve e responde às orações. Ele demonstra muita confiança nisso. Então ele pede nessa confiança, desse relacionamento íntimo que ele tem com Deus, de confiança na palavra de Deus, ele pede para ser julgado. E Davi, aqui no Salmo 17, versículo 4, versículo 3, ele mostrou aí que pode haver na vida cristã a fornalha. O sofrimento, a derrota, o fracasso pode acontecer naturalmente na vida do cristão. Então ele olha com esperança para além da sepultura. Então ele diz aqui: na justiça contemplarei a tua face. Na justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Nós vimos na mensagem anterior, né, que é o juízo. Um juízo que não é para a condenação, mas é para a salvação, é para a vida eterna. A proposta de Deus, a predestinação de Deus para toda a humanidade é vida eterna. Ele não criou o homem para morrer. Então a Bíblia apresenta a morte física, ou pausa, né, do sofrimento, dificuldades que a vida apresenta, e em que todo ser humano, ao morrer, vai para a sepultura. Ele não vai para um purgatório, ele não vai para o inferno, ele não vai para o céu, nem paraíso, nem vai reencarnar e nada disso. Davi olha para além da sepultura. Ele fala aqui que ele vai acordar. Quando eu acordar, eu me satisfarei em ser semelhante a ti. Então Davi está olhando para além do túmulo, além da sepultura, além do momento final da história da gente nessa terra. E lembre-se que a morte apresentada por Davi não é a morte eterna. A morte eterna é resultado
da condenação no juízo. E aí a gente viu isso na mensagem anterior. E se você ainda tem dificuldade de entender o assunto do juízo, convido você a assistir a minha série, né? O Juízo de Deus. São 5 lives. E agora já tem 6, né? Porque eu gravei uma anteriormente a essa daqui. Então, assista essas mensagens para que você entenda que a morte eterna é consequência da escolha de não aceitar a salvação. Então Davi aqui, ele não está pensando na morte eterna. Tanto é que no Salmo 16, Davi fala que ele não vai ficar na sepultura, tá bom? Ele que no Salmo 16, versículo 10, assim, ó, pois não deixarás a minha alma na morte. E aqui podemos dizer claramente que Davi está falando da ressurreição. E nem permitirás que o teu santo seja destruído eternamente. Então veja que aqui ele pode estar falando das duas mortes, a morte eterna e morte física. Mas ele tem esperança. Ele diz, o Senhor não vai me deixar na sepultura para sempre. O Senhor não vai me destruir. O teu santo não experimentará a corrupção. E Paulo fala dessa corrupção, a gente vai ver mais para frente. Agora observe no capítulo 17, no Salmo 17, que Davi está falando que vai acordar. Veja, 17 ele diz, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Amados, Davi claramente reconhece e afirma que a morte é uma pausa, é um sono. E outros textos da Bíblia corroboram com Davi. Vamos para o livro de Jó, capítulo 10. Jó, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 7. Abra sua Bíblia, Jó capítulo 7. Versículos 9 e 10. Diz assim, olha. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura não tornará a subir, nunca mais voltará à sua casa, nem o lugar onde o seu povo habita. Aí no capítulo 14, ele explica direitinho, a gente vai entender por que Jó está dizendo isso aí no capítulo 7, Jó 14, observe, versículo 12. O homem, porém, se deita, vai para a sepultura, vai dormir, e não se levantará enquanto os céus existirem, ele também não acordará, nem será despertado do seu sono. Olhe, Davi está dizendo que ele vai acordar, então ele está dormindo, a morte como um sono. Jó está dizendo que o homem se deita e enquanto existir o céu, ele não vai acordar. E a Bíblia diz em Apocalipse 16 que os céus vai se enrolar feito pergaminho e as sepulturas vão se abrir e todos os que morreram vão ressuscitar. Então, nessa mensagem, eu quero trabalhar com você a esperança da ressurreição. A morte não é um fim. E Davi não olha para a morte como solução de problemas. E nem como a morte como um final. Morreu, acabou. Não. Davi está olhando para além da sepultura. Ele diz que Deus vai fazer justiça a todas as pessoas. E a justiça de Deus, ao final do juízo,
Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz que aos homens está ordenado morrerem uma única vez. E o que vem depois disto é o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 28. Então, depois do juízo, depois que Deus julgar todas as coisas, e esse juízo, se você assistir a minha série, você vai ver que começou em 1844. Assim também Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Mas no versículo 27 está escrito: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, no final do julgamento de Deus, Davi está falando desse julgamento aqui no capítulo 17. No final, quando ele fosse julgado e achado inocente, ele diz que Deus não acharia pecado nele, porque ele está escondido na justiça de Jesus Cristo. Então ele está olhando para a ressurreição. E amados, deixe-me conversar um pouquinho com você algumas coisas importantes acerca da ressurreição. E antes de falar da ressurreição, é preciso que a gente pense 3 coisas antes de a gente falar da ressurreição. Primeiro, Deus não criou a morte. Ou melhor, Deus não criou o ser humano para morrer. Segundo, existem 2 definições de morte na Bíblia: morte como um sono e morte como perda da vida eterna, ou destruição eterna. Você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 21, né? Lá onde os ímpios serão lançados no lago de fogo, e a saber, eles experimentarão a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 fala dessa segunda morte. Então, primeira morte, morte física. Segunda morte, morte eterna. Deus não criou nenhum tipo de morte. Deus criou a eternidade, e Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou essa eternidade no coração do homem. Por isso todos nós temos tristeza, temos essa incompletude, essa inexplicação, né? Todos nós temos essa tristeza ferrenha pelo fato de alguém morrer. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer. Segundo, existem 2 definições de morte na Bíblia: morte física e morte eterna. Morte física é um sono, uma pausa na história do sofrimento humano até a ressurreição. E a morte eterna é consequência de não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então existem 2 mortes na Bíblia. Apocalipse capítulo 20 fala da primeira ressurreição e da segunda morte. Apocalipse 21 diz que a recompensa daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, que negaram a verdade, que rejeitaram a palavra de Deus, é receber o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Terceiro, a história do ser humano não termina e ele não recebe recompensa quando morre. Ninguém recebe recompensa na morte. O que você tiver que fazer, as escolhas que tiver que fazer, você precisa fazer em vida, porque na morte não há recompensa. Diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, não há recompensa na morte. Não há também finalização da sua história na morte. É preciso haver a ressurreição para isso. Jesus Cristo também definiu a morte física como um sono. João capítulo 11 fala da morte física como um sono. João capítulo 11. Leia comigo. Versículos 10 em diante. Está escrito. Versículo 11, vamos ler só o 11, tá bom? O 11 diz assim: e isto dizia, depois acrescentou, Lázaro, nosso amigo, adormeceu, ou dormiu em algumas versões. E aí os discípulos perguntam no versículo 12, ora, se ele dorme, está salvo. Jesus Cristo, porém, estava falando a respeito da morte de Lázaro. Então aqui Jesus Cristo define a morte física. Davi fala da morte física no Salmo 17.
Jó fala da morte física. Jó capítulo 19, versículo 25, Jó disse: eu tenho certeza que eu verei a Deus na minha carne. Depois de revestir este meu corpo da minha pele, então verei a Deus. Então ele está falando da ressurreição. Jó estava com uma doença terrível na pele, estava morrendo. E aí ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim ele vai se levantar sobre a terra. E quando eu acordar, revestido este meu corpo na minha pele, verei a Deus. A ressurreição. Então veja que os filhos de Deus, eles não olham para a morte como um fim, porque a gente sabe que a gente não nasceu para morrer. A Bíblia define dois tipos de morte, a morte física e morte eterna. Morte física é apenas uma pausa, um sono das lutas desse mundo. Apocalipse capítulo 13 diz que os justos dormem o sono da tranquilidade, porque as suas obras foram boas. Então, nós temos a morte física, que é uma pausa. E Davi, no Salmo 17, está falando dessa pausa. Agora, a esperança de Davi é que ele não vai morrer e ficar na sepultura para sempre. Ele não vai morrer e vai para um lugar melhor. Ele não vai morrer e vai passar por um tipo de sofrimento, num karma, ou vai reencarnar. Nada disso. Ele está olhando para além da sepultura. E ele diz que vai acordar da sepultura. Isaías fala disso. Mas Daniel também fala da morte como um sono. Vamos para Daniel, capítulo 12. Está escrito, versículo 4. Versículo 2, desculpe. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vergonha e horror eterno, e outros para a vida eterna. Daniel estava falando da morte física. Todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Jesus Cristo também falou que todos os mortos vão ressuscitar. João capítulo 5. Leia comigo, João capítulo 5. Olha o que está escrito. João capítulo 5, versos 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então, meus amados, o que Davi apresenta no Salmo 17 simplesmente é uma coisa chamada esperança. Esperança em quê, Renivaldo? Esperança em um novo mundo. Esperança em um lar feliz. Esperança em um lugar onde o sofrimento não vai haver lágrimas, dor, separação, ciúmes, intrigas, perseguição, violência. Se a gente observar no Salmo 17, Davi fala dessa perseguição, dessa violência, dessa vida injusta que nós levamos, da desigualdade. E eu e você poderíamos pensar, eu também tenho esperança de que tudo isso vai acabar. Aliás, o ser humano trabalha em favor de acabar com todo o sofrimento. Observe a indústria farmacêutica, cada dia criando novos remédios para aliviar a dor. Imagine a ciência agora trabalhando para achar um remédio para você ser imortal, acabar com as doenças, fazer com que a terra produza mais alimentos para que não haja tanta fome no mundo. Acredite, cerca de 700 milhões de pessoas, observe, 700 milhões de pessoas vão para a cama dormir todos os dias sem ter comido um pedaço de pão. A desigualdade, as injustiças sociais, né? Uns têm demais, outros não têm nada. Já disse a você uma época, quando eu estou vindo para cá, eu passo próximo a um pé de goiaba, uma goiabeira, e lá tem uma pessoa morando embaixo daquele pé de goiaba.
Imagine pessoas que estão morando debaixo da ponte, aqui mesmo nessa floresta, aqui no começo da floresta, tem ali um colchão, um lençol, onde existe uma pessoa que passa as noites ali na beira do rio, quando não está chovendo. Então Davi poderia colocar sua esperança no fim do sofrimento, no fim das perseguições, no fim da violência, no fim da maldade, no fim dos divórcios, no fim. Onde você tem colocado a sua esperança? Davi, ele percebe que a morte não é um problema também, mas também não é uma solução. Agora, ele olha para a morte, então, como uma coisa não ruim, nem boa e nem ruim. Como assim, Renivaldo? Então, eu morro, durmo no pó da terra, e em algum momento da história, Deus, diz a Bíblia, Isaías capítulo 66, versículo 17, que ele vai criar um novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21 diz que Deus vai criar um novo céu e nova terra. E nesse novo céu, nessa nova terra que Deus vai criar, não vai haver sofrimento, não vai haver morte, não vai haver dor, nem lágrima, nem luto, nem separação, nem injustiça, nem perseguição, nem maldade, nem violência. Então Davi olha para lá. Em vez de olhar para a sepultura, em vez de temer a morte, em vez de temer o sono do descanso temporário, ele olha para a ressurreição. E olha para a ressurreição como uma coisa tremendamente maravilhosa que Deus preparou para os seus filhos que estão cansados desse mundo tenebroso e que aqui estão passando por lágrimas, por dor, por sofrimento, mas que olham para lá como alguma coisa boa. Vamos para Apocalipse, capítulo 20 e 21. Vamos lá. Olhe para Apocalipse, capítulo 20 e 21. É o último livro da Bíblia, né? Então você vai abrir a Bíblia lá no finalzinho, bem no final mesmo da Bíblia, as últimas páginas da Bíblia, e vamos para a esperança de Davi. Capítulo 20, observe. Versículo 4 até o 6. Diz assim: Vi também tronos e assentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte, e nem viveram, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem parte a segunda morte, não tem autoridade a segunda morte. Veja que aqui está falando das duas mortes: morte física e morte espiritual, ou morte eterna, né? Então Davi estava olhando para além da sepultura, onde ele receberia como recompensa um corpo semelhante ao de Deus. Olha a criação, a recriação agora. Na criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Davi diz: quando eu acordar, me satisfarei, me alegrarei em ser semelhante a ti. E aqui diz que os que forem participantes da primeira ressurreição não experimentarão a segunda morte, ou a morte eterna, e eles serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora capítulo 21. Observe, capítulo 21. Eu vou explicar essa questão de alma aqui já. Peraí, tá bom? Você viu a palavra alma aqui? Tem uma alma. Não, calma aí, eu vou explicar para você. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aqui é a segunda morte. Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição viverão com Deus para sempre e não experimentarão a segunda morte. Então, o Apocalipse capítulo 21 está prometendo que os que participarem da primeira ressurreição
A esperança deles é ressuscitar na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição garante a vida eterna. E aí, Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz que Deus vai destruir a morte para sempre e a destruir a morte eterna. Então, os justos que herdarem a vida eterna serão imortais. A gente não é imortal hoje, a gente será imortal na terceira vinda de Jesus Cristo, quando nós herdarmos a imortalidade. Coríntios capítulo 15, versículo 50 e 52. Nós receberemos a imortalidade na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo, e vamos viver com ele 1000 anos. Agora, veja aí. Diz que não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas essas coisas passaram. Então Davi, diante de todas as mazelas, diante de todas as picuinhas que ele estava enfrentando, a perseguição, lembra dos salmos anteriores que nós já falamos? Assista a minha série de salmos e você vai ver que nos 16 salmos a gente apresenta que existe um conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Existe uma guerra, porque Deus quer salvar você, Deus quer te dar a vida eterna. Mas existe um leão, existe um dragão que anda ao redor de nós, bramando como um leão, que ruge, procurando maneiras de nos destruir e de dizer que Deus é injusto, que Deus quis assim, foi Deus que quis assim. Quando alguém morre, a primeira coisa que a gente diz é Deus quis assim, é porque chegou a hora. Meus amados, Deus não criou a morte e Deus não criou ninguém para morrer. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 está escrito: isto diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 está escrito: eu não quero que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento e a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Deus não criou a morte. A morte foi resultado da transgressão do homem. Quando Deus disse, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, eu dou a vocês a liberdade de comer de todas as árvores do jardim, mas essa árvore você não pode comer, porque no dia que você comer, no dia que você desobedecer a minha palavra, você morre. E não era morte física, Deus está falando da morte eterna. Você estará separado de mim para sempre, você será destruído, você vai experimentar a corrupção eterna, você vai deixar de existir. Diz a Malaquias capítulo 3, que os ímpios vão se fazer cinza sobre a terra, debaixo da planta dos justos, que viverão eternamente com Deus. Agora, eu falei que a Bíblia apresentou aqui alma, e muita gente pensa que é alma. O que é alma? Então vamos para Gênesis capítulo 2. Eu vou voltar ao tema, porque o tema de hoje é a esperança na ressurreição. E a Bíblia promete, Jesus Cristo prometeu que haverá 2 ressurreições. A ressurreição da vida eterna, a ressurreição da morte eterna, separadas por um período de 1000 anos. Primeiro ressuscitam aqueles que são de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 22. Primeiro ressuscitam os que são de Jesus Cristo. Assim como ele é a primícia da ressurreição, assim como ele ressuscitou, todos os que nele crerem ressuscitarão para a vida eterna. E aí, depois de 1000 anos, ressuscitarão aqueles que não acreditaram, e aí serão queimados ou experimentarão a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, versículo 7, está escrito: o que é alma? Veja o que é alma. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o que é alma? Então é uma matemática simples. É como 1 mais 1 igual a 2, tá bom? Pó mais fôlego igual a vida ou alma. Pó mais fôlego igual a alma. O homem é alma, ele não tem alma. Observe que o verbo é muito claro, o verbo ser.
não ter. Eu posso dizer que tenho um carro, mas eu não sou um carro. Eu posso dizer que tenho uma casa, mas eu não posso dizer que sou uma casa. Agora, a Bíblia diz que o homem é alma. Ezequiel 18, verso 23, ou é verso 20, está escrito: toda alma é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Eu vou deixar esse texto na descrição para que você possa conferir. Toda alma é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem é alma, ele não tem alma. Então, quando João, em Apocalipse, capítulo 20, apresenta as almas debaixo do trono de Deus, ele está apresentando todos os que ressuscitaram em Jesus Cristo, que não amaram a besta, que não adoraram a besta, que amaram a palavra de Deus, que deram testemunho com a própria vida, mas não negaram a verdade. Esses aí são almas salvas embaixo do trono de Deus. Não são almas separadas do corpo, não. Tá? São pessoas ressuscitadas por Jesus Cristo. Veja lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Observe o que está escrito. Está escrito assim, ó: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo afirma claramente que as pessoas vão ressuscitar. A minha mãe faleceu recentemente. E eu fiz um apelo para ela. E as últimas palavras da minha mãe foi: eu quero a ressurreição. Eu creio na ressurreição. Eu quero a vida eterna. Eu quero Jesus Cristo em meu coração. Estava pregando uma semana de oração em Cruz das Almas. Um rapaz que nunca tinha entrado em igreja nenhuma, entrou na igreja pela primeira vez. E aquela seria uma das 3 vezes que ele entraria na igreja. Ele não sabia, lógico que ninguém sabia. Naquele, eu quero ser adventista, eu quero ser cristão, eu quero seguir Jesus Cristo. Alguma coisa me disse hoje em casa que eu preciso tomar uma decisão ao lado de Deus. E eu não posso adiar, tem que ser hoje. Houve uma certa resistência por parte da igreja, mas no final daquele dia, aquele homem foi batizado, no sábado. Ele tomou a Santa Ceia. E acredite, no domingo ele foi para a igreja louvar a Deus, agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo fato dele ter sido aceito no reino de Deus. Mas na quarta-feira a igreja estava fazendo a cerimônia fúnebre daquele homem. Ele não sabia, ninguém sabia que na terça-feira ele teria um infarto fulminante e morreria. Mas ele entregou o coração a Deus. Não importa o momento da sua vida, da minha vida, todos teremos que tomar uma decisão, porque todos vão ressuscitar. Agora, Davi apresenta que a esperança dele era acordar para ver a Deus face a face e ser semelhante a Deus. Porque Apocalipse diz que todos verão a Deus. Efésios capítulo 5, diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 11. Versículo 11 diz que todo joelho se dobrará e louvará a Deus, a Jeová. Então todos vão ver a Deus. Apocalipse capítulo 21 então apresenta a esperança do justo, um lugar melhor, um novo céu, uma nova terra, a esperança do justo, a esperança de Davi. Salmo 37, versículo 29, ele diz que o justo, ainda que morra, ele morre com esperança. Jesus Cristo, em João capítulo 11, verso 25, ele disse para Maria e para Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Jesus Cristo está falando das 2 mortes. Ele foi ressuscitar Lázaro da morte física. Agora não haverá ressurreição da morte eterna.
Não haverá segunda chance depois que você morrer. Não haverá segunda chance de arrependimento, de mudança de caráter depois que você morrer. Nós temos que tomar decisão ao lado da verdade, ao lado de Jesus Cristo, ao lado da salvação, ao lado da vida eterna, enquanto estamos respirando. Não importa se é a última semana da sua vida, se é o último fôlego da sua vida, você precisa tomar uma decisão, você precisa confirmar a sua entrega a Deus para ser salvo e viver eternamente com Ele. O ladrão na cruz, ele sabia que ia morrer naquele dia. E Jesus Cristo não levou ele para o paraíso naquela sexta-feira. Aliás, ele nem foi ainda. Tanto é que Jesus Cristo, no domingo da ressurreição, Jesus Cristo disse para Maria Madalena, não toque em mim. Lê lá João capítulo 20, ela tenta tocar em Jesus Cristo, quando eles têm um encontro ali na porta do sepulcro. Ela tenta tocar em Jesus Cristo, ele diz, não filha, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Agora, como é que Jesus Cristo disse ao ladrão na sexta-feira, estarás comigo no paraíso hoje? Jesus Cristo não estava dizendo que naquela sexta-feira eles estariam com os dois no paraíso. Não, Jesus Cristo estava dando a certeza a ele, que a confissão dele, de desejar o reino, de querer o reino, querer fazer parte do reino, era aceita por Deus e ele teria uma parte no reino. Ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse, eu te garanto que você estará comigo no reino. Estará comigo. Quando? Quando ele ressuscitar. E ele vai ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Davi não está no reino. Diz Atos capítulo 2 e capítulo 7, se eu não estou enganado, que a sepultura de Davi ainda permanece lá em Israel. Davi morreu e ele experimentou a corrupção. Ele experimentou a decomposição do seu corpo físico, mas a esperança de Davi não era a decomposição como um fim, mas a ressurreição como esperança para uma nova vida, um novo começo, uma nova história. Meu amado, minha amada, eu quero concluir essa mensagem em João capítulo 11, versículo 24 e 25. Veja o que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo declarou no verso 23, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar no último dia. Então Marta está esperando. Marta tem certeza da ressurreição e ela tem esperança nessa ressurreição. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. E Jesus Cristo disse, verso 25, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ela disse, sim, eu creio, Senhor. E sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então a esperança de Marta estava onde? Na ressurreição. A esperança de Davi estava onde? Na ressurreição. A esperança daquele jovem na cruz estava onde? Na ressurreição. O próprio Paulo fala que a esperança dele era a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz que se a nossa esperança, se a nossa luta, se a nossa alegria, se a nossa felicidade se restringe a ter coisas nesse mundo, a não passar por dor, a não passar por sofrimento, a evitar a morte, então nós somos mais infelizes de todos os homens. Mas ele diz, se a gente acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aí também nós temos esperança. Porque na esperança seremos salvos, na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou claro aqui, a única condição para você ter a vida eterna. Já expliquei isso na mensagem de ontem sobre o juízo. Né? Que Deus propõe a vida eterna para todos nós. E tudo que a gente precisa fazer é crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo em nosso favor. A morte não é um fim. Deus não criou você para morrer. Existem duas mortes, é verdade. Morte física como um sono, uma pausa. Não existe alma vagando por aí, não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe inferno. Existe apenas a sepultura onde todos dormem. E todos serão acordados, Jesus Cristo garantiu.
todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que aceitaram o sacrifício dele, os que entregaram-lhe o coração e a vida, ressuscitarão para a vida eterna. Os que não acreditaram, que rejeitaram a palavra de Deus e a proposta de Deus, a oferta de Deus, ressuscitarão para serem queimados ou experimentarão a segunda morte. Meu amado, eu quero orar por você. Quem sabe você perdeu um ente querido. Nesse domingo, todo mundo está comemorando a ressurreição de Jesus Cristo, mesmo não sabendo o valor da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança maior do cristianismo. Já pensou se Jesus Cristo apenas tivesse morrido lá no túmulo? Nós estaríamos visitando, como as pessoas hoje visitam Meca, visitam outros lugares na China, na Índia, lá nos países muçulmanos. As pessoas visitam essas sepulturas porque seus líderes estão ali sepultados. Nós não visitamos o túmulo de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque o túmulo dele está vazio. Ele está assentado à direita de Deus, no trono da majestade nos céus, preparando um lugar para mim e para você. E ele disse que quando ele terminasse de preparar esse lugar, terminasse a fase de julgamento, ele viria buscar a gente para estar com ele para sempre. Hebreus capítulo 11 diz que todos os justos que morreram na esperança da ressurreição, para receberem a sua recompensa, a vida eterna. A esperança da gente, meus amados, a esperança do século 21 não é a solução, não é a imortalidade, não é o fim do sofrimento, não é o fim das guerras, não é o fim dos conflitos, não é o fim dos divórcios, não é o fim das doenças contagiosas, não é o fim das doenças terminais. É a volta de Jesus Cristo para ressuscitar os mortos e dar a gente a vida eterna. E criar um novo céu onde não vai haver doença, lágrima, dor ou sofrimento. É esse lugar que Deus está preparando para mim e para você. E eu quero ir para lá e eu desejo que você vá também. Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos criou para morrer. O Senhor nos criou para viver eternamente. E tanto desejo o Senhor tem de que a gente viva eternamente, que o Senhor criou um plano para salvar aqueles que experimentam o pecado e através do arrependimento buscam o Senhor, entregam a Ti o coração e a vida, e quem sabe se passar pelo sono da morte física, na ressurreição, como Davi, ele queria contemplar o Senhor quando acordasse. Quando a gente acordar na ressurreição, veremos o Senhor face a face e viveremos com o Senhor para sempre. Pai, muito obrigado pela ressurreição. Ajude-nos a que essa esperança fique viva e permaneça latente em nosso coração, até que Jesus Cristo venha e nos dê a vitória final sobre a morte e possamos experimentar verdadeiramente a imortalidade. Nós o adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.